Eu acredito que o futebol vai ter que passar por mudanças importantes em competições longas, como os campeonatos nacionais. Isso porque o futebol é um produto que tem que se adequar ao público. É assim com qualquer produto. Por mais que o futebol seja uma paixão, e às vezes eu não gosto de tratar torcedor como consumidor, por exemplo, de um clube, né? Mas comercialmente é assim que as coisas funcionam, né? Então, o que eu observo, e já vi isso em pesquisas, é que o público mais jovem é quem menos se interessa por futebol. A faixa etária de 10 e 20 anos é proporcionalmente a que menos acompanha futebol. E a segunda que menos acompanha futebol é a faixa etária aí de 20 a 30. É isso porque essa nova geração ela tem uma demanda por um lazer mais rápido e intenso. E se você for observar, tanto o esporte quanto o mundo do entretenimento já se adequaram a isso. Quando eu era adolescente, tinha uma série que eu gostava muito de assistir, que era 24 horas. Uma temporada eram 24 episódios, de uma hora. Hoje você vê no Netflix, as séries normalmente têm 12 episódios apenas, metade do que era antes. E os episódios muitas vezes são mais curtos do que simplesmente uma hora. Então o que a gente observa hoje é que poderia usar vários exemplos de filmes também. Tudo bem que um Avatar, que é um filme talvez geracional, ele pode se bancar com 3 horas. Eu assisti no cinema, inclusive, o último Avatar. Mas outros filmes, que normalmente tinham 3, 4 horas, agora não tem mais, cara. É uma hora e pouco, né? A gente vive num mundo de uma tecnologia que proporciona a gente uma rapidez muito grande. Uma sociedade que tem se acostumado com vídeos no YouTube de 5, 10, 15 minutos. Por mais que tenham vídeos que eu consuma de uma hora e meia, e algumas pessoas do público jovem também consomem, assim como consomem lives também longas, mas quando é um lazer, acaba se acostumando a algo rápido, a algo passageiro, mas que seja intenso, né? E o esporte se adequou a isso, né? Nós tínhamos, por exemplo, o cricket. Até 30 anos atrás, meu amigo, um jogo de cricket, ele durava 5, 6 dias. Até que eles observaram que, basicamente, só quem estava acompanhando o cricket era o público mais velho. Porque o jovem não queria passar 5, 6 dias acompanhando o jogo. Aí criaram uma nova modalidade, em que o jogo passou até 6 horas. Mas nos últimos anos, eles viram que o público mais jovem não estava acompanhando o cricket. Porque ninguém quer ficar 6 horas vendo um jogo. Então eles decidiram reduzir o jogo para um formato que alcançasse ali 3 horas, 3 horas e meia, que é uma coisa mais plausível para o público jovem assistir, mesmo não sendo ideal. Você vê, por exemplo, a NASCAR também, as corridas duram 3, 4 horas. Também estava afastando muito o público mais jovem. Então decidiram dividir a corrida em segmentos. Então você tem ali mais ou menos uns 45 minutos, já tem uma bandeira quadriculada. Outros 45 minutos, outra bandeira quadriculada. E depois tem definitivamente o vencedor da corrida, né? Para dar mais emoção durante a corrida, porque o público mais jovem não queria ficar 4 horas vendo os carros dando volta no oval. Normalmente as corridas da NASCAR são em oval, porque estava sem graça para eles. O beisebol também mudou, porque o beisebol estava tendo jogos de 4 horas. E o beisebol é um esporte que é uma pasmaceira enorme. Até o início dos anos 1980 era o esporte mais popular nos Estados Unidos. Foi totalmente esmagado pelo futebol americano, que é um esporte muito mais dinâmico. E no beisebol colocaram regras agora atualmente de que o arremessador tem um determinado tempo para fazer o arremesso, porque antes o cara pegava a bola, passava a bola na mão, olhava para o céu, cuspia no chão, demorava 1 minuto e meio para fazer o arremesso. Agora acho que são 30 segundos que tem que fazer, porque estava muito modorrento o jogo. Estava perdendo o público dia após dia para outros esportes. Então acredito que o futebol, a dinâmica do futebol, do esporte, é ótima. É um jogo que dura ali do início ao fim 1 hora e 50 mais ou menos, certo? Que é um esporte emocionante, não tem o que mexer no futebol. Claro que a gente sempre tem sugestões, né? Como a gente às vezes já via aqui no grupo, cobrar lateral com o pé, se for jogar para trás, é,
fazer 6 substituições, esse tipo de coisa é coisa pequena, mas a dinâmica do esporte como um todo é muito boa. E a NBA também cresceu muito porque começou a limitar também. Antes você pegava um rebote, tinha 24 segundos, se não me engano, né, para você reorganizar o jogo. Aí quem pegava o rebote, usava os 24 segundos e no final tentava alguma coisa. Agora o rebote são 12 segundos, para você resolver. Então tá fazendo o jogo cada vez mais dinâmico, com pontuação cada vez mais alta. Então acredito que o futebol vai ter que mudar as competições dele. Porque hoje, para um público mais jovem, eu vi uma entrevista também do presidente da Lega Pro, da Itália, que organiza a Série C, eles fizeram uma pesquisa, e eles concluíram que o público mais jovem não quer assistir ao campeonato porque são 38 rodadas. É um campeonato muito longo, em que você espera 38 rodadas para acontecer alguma coisa. Então não está funcionando. Você precisa de campeonatos mais curtos. Não a Copa do Mundo. A Copa do Mundo é um sucesso porque é um campeonato curto também. É um campeonato intenso, cada jogo é importante. Porque por mais que você diga que um campeonato de pontos corridos, cada jogo é uma final, as pessoas não entendem isso. Vai ter primeira rodada agora, América Mineiro e Fluminense. Cara, se o Fluminense perder, empatar ou ganhar, eu não sei se isso muda alguma coisa no resultado final lá na frente. Eu não sei. Eu sei que cada jogo é importante, cada jogo vale a mesma coisa. Mas a gente não tem a sensação de urgência. A gente não tem a percepção de quanto o time precisa em cada jogo. Olha, se ganhar é campeão, se empatar é vice, se perder termina em terceiro. A gente não sabe, entende? Então, são pesquisas, né? Não é a minha opinião, até porque eu não tenho uma conexão tão grande com essa nova geração. Mas o que eu já vi também de pesquisa é isso. Que hoje, campeonatos de 38 rodadas, campeonatos longos, campeonatos que se arrastam. Porque querendo ou não, você só tem uma definição do campeonato após 38 rodadas. Só acontece alguma coisa após 38 rodadas. Na Europa são 10 meses. Aqui, como a gente tem os estaduais inflando o calendário, acaba espremendo o brasileiro, que o brasileiro dura o quê? Uns 8 meses, mais ou menos, né? 7, 8 meses. Mas é um campeonato muito longo. Só acontece alguma coisa depois de 38 rodadas. E se acontecer antes é ruim, porque alguém foi campeão antecipado, alguém foi rebaixado antecipado. Então a ideia, basicamente, que eu tive, e que eu acho que alguns países já desenvolveram, é fazer 2 campeonatos por ano. Você tem, por exemplo, no México, né? Você tem aí o Apertura e o Clausura. Você tem na Colômbia também, o Apertura e Clausura. Que são 2 campeonatos independentes. Não é como no Peru e no Equador, que você tem Apertura e Clausura, só que você tem depois uma final. Quando você ganha uma Apertura, você não é campeão peruano. Você é campeão do Apertura, de um turno. Como era no Carioca, Taça Guanabara e Taça Rio, como era antigamente, pelo menos. Então, eu acredito que a gente vai ter 2 campeonatos independentes ao longo do ano. E aí, nesse caso, você podia fazer o campeonato sim com a fase final com mata-mata. Porque, querendo ou não, você vai ter time isolado em primeiro lugar. É natural você fazer, mesmo que seja uma competição até equilibrada, que se você for ver hoje, Palmeiras e Flamengo, eles têm um elenco, um time equilibrado. Só que sempre alguém dispara em relação ao outro, que são 38 rodadas. Então acredito que a solução, a médio, ou na pior das hipóteses, a longo prazo, vai ser fazer campeonatos menores. Seja no Brasil, seja no resto do mundo. A gente já teve a Alemanha esboçando de fazer playoff. Recentemente, a Bélgica, por exemplo, já mudou o seu disputa do campeonato há muito tempo, né? Tem um quadrangular, vai voltar agora a ser hexagonal final, porque é um campeonato que acaba sendo muito modorrento, né? Então acredito que a gente vai ter que mudar, senão a gente vai perder público. Se quiser manter 38 rodadas, 10 meses de campeonato, tudo bem. Mas assim, aí a gente vai perder cada vez mais público. A gente vai chegar a um ponto de que quem acompanha futebol tem mais de 50 anos. Vai ser a nossa geração. E o público jovem todo acompanhando outras formas de lazer. Então, eu penso que o futebol vai ter que passar por uma mudança em relação às competições. Libertadores, não vejo nenhum problema. Liga dos Campeões, a competição é interessante, cada jogo é importante. Né? Confrontos eliminatórios é mata-mata mesmo, literalmente. Né? Ou melhor, seria um mata ou morre. Não precisa mudar. Agora, campeonato de 38 rodadas. Você tem que esperar 38 rodadas para acontecer alguma coisa. E quando acontece alguma coisa, acabou o campeonato, você não tem uma fase final ainda, você desejar alguma coisa, eu acho que, assim, se não quiser discutir isso agora, a gente vai ser obrigado a discutir em 5 anos. Se não quiser mudar agora, a gente vai ser obrigado a mudar em no máximo 10 anos, senão vai continuar perdendo público. Se você for ver o quadro mexicano, cara, é um campeonato bastante dinâmico. Você está na 10ª rodada, já está vendo ali que time que já vai classificar, time que não vai classificar.
Se classificar nas primeiras posições é melhor, entre os 4 primeiros você já vai direto para as quartas de final, do quinto ao 12º vai para uma repescagem. Então, a Colômbia também é a mesma coisa. Então você está na 10ª rodada já fazendo conta. Agora, quando o Brasil está na 10ª rodada, você não tem a mínima ideia do que vai acontecer. Você não sabe para quem torcer, você não sabe se o seu time vai disputar ali os primeiros ou vai disputar no meio da tabela. Então, acredito que o futebol vai ter que passar por essa mudança. Então, Daniel, só um adendo que eu queria fazer, sem discordar do que você falou nesse ponto, mas em relação ao jovem, a essa faixa etária estar preferindo menos futebol do que as outras, eu acho que isso também parte de um pressuposto que essa faixa etária agora, ela nasceu e está sendo criada, foi criada, né, num cenário onde as pessoas têm mais opções, né, de esporte, de lazer, de entretenimento. Por isso, eu acho que é isso que também faz ela acompanhar menos futebol do que as outras gerações, porque nas outras gerações o que tinha de esporte era futebol. Aí um vôlei, um basquete passavam na televisão de vez em quando, mas o grande esporte que era fácil de você jogar numa rua, por exemplo, era o futebol. Tinha campo por aí pra caramba, era futebol. Esporte de massa, esporte que a mídia cobria. Hoje em dia você entra no YouTube, você pode acompanhar, por exemplo, futebol americano, que antigamente a gente não tinha nenhum acesso. Hoje em dia até emissoras de TV já passam futebol americano, passam outros esportes, né? Tem mais facilidade nos canais pagos aí de você acompanhar basquete, vôlei e as artes marciais também cresceram muito, né? Então, assim, a atenção está dividida entre outros esportes. Esse eu acho que é um primeiro fator. Agora, tem também, eu acho que essa questão do jovem preferir entretenimentos mais dinâmicos, mais rápidos, eu acho que isso também influencia. Concordo com você nesse ponto, mas precisei fazer esse adendo. Eu faço sempre essa crítica também, esse contraponto, em relação ao pessoal que diz que o samba enredo na minha época, ele era muito mais valorizado. Hoje em dia o jovem não gosta de samba enredo. Pera lá, tá comparando com que geração? Realmente, até os anos 80 e início da década de 90, né, o samba enredo era muito mais tocado do que hoje em dia. De meados da década de 90 para cá, o samba enredo deu uma despencada. Não tinha mais popularidade. Ele começou a renascer na década de 2000, na década de 2010. Por quê? Justamente por causa da facilidade das pessoas que não dependiam mais da mídia de massa, porque a mídia de massa abandonou essa questão das escolas de samba. A Manchete, que cobria sempre, morreu. A Globo fazia aquela cobertura meia boca, não tinha concorrência. Cada vez passava menos os sambas nas suas chamadas e tal. Então isso despertava menos a atenção do público. Mas hoje em dia, por exemplo, você pega um desfile de grupo de avaliação da intendente, chama muito mais atenção de mídia e tudo mais, do que, por exemplo, um desfile do grupo B, que seria equivalente à atual série prata de 20, 25 anos atrás. Então, e assim, o desfile continua sendo uma coisa longa, que nem sempre foi, entendeu? Então, assim, eu coloco um pouco na conta, bastante na conta, essa questão também da maior diversidade, porque antigamente o público consumia aquilo que a mídia estava mostrando. Se a mídia mostrasse o futebol o dia inteiro, o público ia consumir futebol o dia inteiro, independente do tipo do tamanho do jogo de futebol, entendeu? E hoje em dia, como o jovem realmente tem mais opções, ele vai se diluir. O futebol podia ser muito melhor gerido do que é, mas ainda assim ia ter menos público do que tem na geração antiga, porque a geração antiga só tinha futebol de esporte para acompanhar. Hoje você pode escolher, tem um cardápio aí. Agora, eu concordo muito com você que o formato de campeonatos como o ponto de corrida, ele gera menos interesse nas pessoas, pelos motivos que você explanou aí. E campeonatos muito longos também, que nada acontece durante muito tempo até você ter uma definição, realmente isso aí, a tendência é isso despertar menos interesse nas pessoas. Por isso que a Copa do Mundo, ela gera mais interesse do que qualquer coisa, né? Por isso que a Champions League, por exemplo, ela começa a ganhar mais holofote nas oitavas para frente ali, né? Quando os times realmente grandes começam a disputar. E a final da Champions League é acompanhadíssima aqui no Brasil, coisa que não era na década de 90, por exemplo. Mas, assim, as pessoas no início nem tanto, né? E assim, campeonato de ponto corrido nem se fala, né? Mesmo o cara já sendo torcedor do time, ele às vezes não vai
mais pro estádio, não vai ficar acompanhando, né? Também os tempos mudaram, né? Não tem mais aquela coisa a geral foi proibida, né? Então não tem mais aquela coisa de estádios tão lotados e tal, né? E talvez eu, mesmo se fosse liberado, talvez as pessoas não fossem mais querer estar em estado lotadão, igual tinha na década de 90, né? Não sei. A cultura do lugar muda, as pessoas o público vai ficando mais exigente também, né? Mas eu sinceramente não gosto dessa sua solução de 2 campeonatos nacionais por ano. Não gosto. Eu acho que desvalorizaria o título, né? Você botar 2 por ano, você vai ficar banalizado, na minha visão, entendeu? Talvez para outros países que não tenham o tamanho e a tradição dos estaduais que nem nós temos, seja a melhor solução. Mas no nosso caso, né, Brasil especificamente, que a gente tem essa coisa do estadual, que é tradicional, que vem da época do Pelé, que vem da época dos primórdios, aqui, Campeonato Carioca, Campeonato Paulista, eram como se fossem nacionais de outros países aí, entendeu? Numa época que nem existia campeonato nacional. Então, o máximo que dava para você ser era campeão do seu estado. Depois o time ia fazer excursão na Europa, ia fazer excursão não sei aonde, mas não tinha ainda um campeonato brasileiro. Isso foi sendo criado com o tempo, né? Então, a gente tem o estadual é uma coisa muito importante, muito relevante. Eu acho que a gente não precisa reinventar a roda. Se a gente quer, eu acho que a gente concordo com você, a gente fazer um campeonato brasileiro menor, aí talvez tenha outra solução. Vocês falaram outro dia aí em relação, por exemplo, a dividir, pegar, vou dizer que se fosse 20 clubes, divide em 2 grupos de 10. Ou se forem 24 clubes, divide em 2 grupos de 12. Que aí você reduz pela metade os jogos. Acho excelente essa ideia. Depois você faz os playoffs ali, a gente vai ter um pouquinho mais de jogos do que a metade do que a gente tem hoje. Aí eu acho interessante, por exemplo, 2 grupos de 12. Classifica os 2 primeiros de cada grupo. Primeiro de A contra segundo de B. Primeiro de B contra segundo de A em 2 jogos. Vantagem daquele que foi o primeiro do seu grupo, em caso de 2 empates. E depois faz a final. Em caso de empate, pênalti, né? Em 2 jogos também a final, claro. Acho perfeito. Acho que não precisa reinventar, fazer abertura e clausura, né? Encerramento e abertura, no caso, né? Igual na América Latina, porque eles têm outra tradição que nós não temos. E nós temos uma tradição que eles não têm dos estaduais. Se você for fazer campeonato estadual na Bolívia, de repente, não sei como é que é o futebol lá, mas de repente a maioria dos clubes estão tudo concentrado em La Paz e Cochabamba. E nos outros lugares não vai ter graça, entendeu? Mas às vezes a rivalidade é mais nacional, a graça é jogar contra o time da outra cidade mesmo. Aqui no Brasil a graça é enfrentar os times do próprio estado, embora, né, com esse formato do ponto de corrida e tal, e a questão da divisão das cotas de televisão e outras coisas aí, tá acabando realmente que cada estado tá tendo seu clube de elite. Aí em São Paulo, Palmeiras, no Rio, Flamengo, né? Aí em Minas é o Atlético Mineiro, mais por causa de demérito do Cruzeiro do que propriamente mérito do Atlético, né? Mas o Atlético teve seu mérito lá com a gestão do Calil e tal, e o Cruzeiro com o dirigente que afundou o time, né? Então, assim, tá se criando hegemonias em alguns estados. No Rio Grande do Sul ainda tem uma disputa lá do Grenal e tal. Mas, assim, na Bahia, por exemplo, o Bahia hoje tá bem melhor que o Vitória, mas já teve fases também, teve fases que o Vitória teve melhor. Enfim, o estadual sempre vai ser um produto, se ele souber ser trabalhado, se não matarem essa galinha dos ovos de ouro, na minha visão, o estadual sempre vai ser um produto. Eu acho que o caminho, na verdade, deveria ser valorizar mais os estaduais, fazer um campeonato estadual mais organizado, de repente começando um pouquinho depois, porque quando começa o estadual hoje, os times ainda estão em férias, então tem que botar time reserva, time de julho. Não, faz um campeonato estadual mais organizado, um pouquinho depois, né? Dá um tempo de pré-temporada melhor para os clubes. De repente bota os clubes para jogar pequenos torneios, como se fossem jogos amistosos, alguma coisa assim para o time ficar em forma. Depois começava o estadual à vera. E aí tem uma fórmula, eu acho, para também valorizar os clubes do estadual, fortalecer, né? Fortalecer os estaduais de forma que possam ter outros campeões diferentes dos que sempre ganham. Lógico, né? Eu não estou falando aqui que o Flamengo vai entregar para o Madureira a final. Eu acho que se não tivesse tanta roubalheira que nem às vezes tem,
já teria um pequeno vencido aqui o Estadual do Rio há bastante tempo. Madureira, Volta Redonda, Bangu já chegaram muito perto, América, e foram garfados, né? Isso é ruim para o futebol. Eu acho que, assim, dá para as federações tentarem fortalecer mais esses times, ao invés de atrapalharem, como é hoje em dia, fortalecer, tentar criar alguma regra de fair play no sentido de que, pô, um Fluminense não possa comprar um jogador do Volta Redonda às vésperas da semifinal contra o próprio Volta Redonda, como já aconteceu em 2005, que aconteceu esse ano de novo, né? Botar o Volta Redonda para jogar campeonato nacional, Copa do Brasil, sei lá, na quinta-feira, e botar logo o jogo seguinte no sábado. Esse tipo de situação prejudica os clubes pequenos, porque parece que eles querem que sempre os grandes ganhem, né? Na verdade, eu acho que se os pequenos ganhassem de vez em quando, iria fortalecer o futebol do estado como tudo e ser melhor para todo mundo. Mas os caras não enxergam dessa forma. Então, eu acho que a gente podia ter uma valorização maior dos estaduais, que é uma coisa tradicional, é uma coisa legal. E no segundo semestre você faz um brasileiro menor, né, dessa forma aí que você falou. E nesse meio tempo ali do meio de ano, você pode fazer como era antigamente. Por exemplo, tinha os clubes brasileiros, eles iam para fora jogar Troféu Naranja, Tereza Herrera, às vezes jogavam alguns campeonatos aqui no Brasil mesmo, Taça Cidade de Belo Horizonte, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Para motivar. Eram campeonatos pequenos, eram campeonatos que eu acho que motivariam, porque mesmo assim, sendo títulos de pouca expressão, não são nem títulos, né? São mais um troféuzinho ali, mas isso motiva o torcedor. Você bota o clube para viajar mais, o Brasil, às vezes, bota o Flamengo para jogar um campeonato lá, um torneio lá em, sei lá, Marabá. Vai jogar lá na cidade contra o time local, um amistoso, uma coisa assim. Eu acho que se motiva os torcedores locais que não estão tão acostumados a ver o Flamengo jogar lá. E você vai ter 2 campeonatos menores, sem precisar ser 2 brasileiros, entendeu? Mas você bota um estadual forte no início do ano, um brasileiro forte no segundo semestre e no intervalo entre os dois você pode botar algum torneio comemorativo aí. Quando o Flamengo ganhou aquela Florida Cup lá, né, o pessoal ficou zoando, troféu do Mickey. Mas o flamenguista comemorou, o flamenguista pode não ter muito valor, mas pô, foi uma forma de comemorar, foi legal pra caramba, entendeu? Eu acho que é isso que tinha que ser feito para poder ter essa coisa que você falou, mais estímulo das pessoas acompanharem mais os campeonatos. Aqui no Brasil, na Alemanha, você querer colocar campeonato estadual lá, não vai ter, porque não tem nada a ver com a tradição deles. Mas eu acho que aqui no Brasil tem tudo para dar certo você tentar voltar a fortalecer os estaduais. Só tem que realmente parar de roubarem os pequenos e, pelo contrário, tentar fortalecer para que eles possam fazer elencos melhores, ter mais patrocínio, ter melhor divisão das cotas, para que os campeonatos fiquem mais competitivos.